brincando, e o carnaval em Campina Grande, cantando uma musiquinha que era assim, vem cá, Brizola, bota a Lacerda pra fora. Foi ele, sim, foi ele que matou o mendigo, sim. Um mês depois, metade do salão estava presa. Saudações, eu sou Christian Lintz, cientista político, editor da revista Insight Inteligência, colunista do Meio e apresentador do Diálogos com a Inteligência. O objetivo do Diálogos com a Inteligência, que vocês estão vendo ou ouvindo nesse momento, obviamente, se vocês não forem surdos nem cegos, é conversar com cientistas políticos e sociais, filósofos, economistas, historiadores, advogados, músicos, acabar os dedos, dentre outros especialistas, para entender melhor o Brasil e o mundo. E, de preferência, por favor, com uma abordagem não convencional. Sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje nós vamos receber a economista Eudete Pereira de Mello, que é professora da UF e diretora financeira do Centro Celso Furtado, aqui no Diálogos. Fui. Ela atua, quem foi nunca perde a majestade, ela atua principalmente nas áreas de história das mulheres, relações de gênero, feminismo, mercado de trabalho e história econômica. Mas recentemente ela organizou uma obra sobre a amiga e também economista, ninguém mais, ninguém menos do que ela, só ela, Maria da Conceição Tavares. Inclusive, já tivemos a sorte de contar com a sua contribuição na Inteligência número 92. Bem-vinda, Eudete. Obrigada. A Conceição era minha vizinha por 28 anos e ela comprou o apartamento vizinho ao meu porque ela queria morar junto da Pereira de Mello e do Hermes de Araújo. E era também vizinha em nível fantasmático do bruxo do Cosme Velho, né? Porque ali em cima era a casa do... Você achou que eu ia dizer porque ela era a bruxa do Cosme Velho? Nada disso, não. Ela era Machado de Assis. Feiticeira. A gente o prédio da gente é em frente às casas que morou o Machado de Assis e morreu o Machado de Assis. Pois é, eu estava comentando que assim que eu virei editor da Inteligência, eu cheguei a visitá-la, conheci pessoalmente, fui na casa dela, com o Luiz César Faro, que é o diretor. E foi um amor. Ela adorava o César Faro. Pois é. Ela era uma pessoa encantadora também. Tudo bem que tem os memes dela, que ela diz que era também... Como é que ela podia ficar braba também, né? E aí... Sai da frente. Sai de frente. Mas sabe o que é essa questão da brabeza? Ela é ligada à saia. A saia? A saia porque se a Conceição... Saia roupa ou é alguma abreviação? A saia como roupa das mulheres. Porque uma mulher que fez uma carreira tão exitosa, Conceição foi e ainda é a maior economista da América Latina. E se você considerar os economistas que a gente chama heterodoxo, que não compra o modelo neoclássico, a Conceição só tem 4 mulheres citadas no dicionário da Palgrave sobre os 100 maiores economistas heterodoxos do mundo. Só tem 4 mulheres. Rosa Luxemburgo, Jo Robson, Maria da Conceição de Almeida Tavares e Vitória Tich. Das 4, a Conceição foi a última a partir, a falecer. Porque a Vitória Tich, que era mais nova que a Conceição nasceu em 30 e a Vitória Tich nasceu em 36. A Vitória Tich morreu o ano passado, em 2013. Então a Conceição foi a última e agora a gente só tem mulheres que já passaram, né? Que já se viraram estrelas. Tem outras chegando aí também, tem outras aí que vão substituir lá a altura, não acha? Ela dizia, eu vou dizer uma heresia, mas a pessoa vai ficar furiosa, mas ela dizia que a substituta dela seria Esther Dweck. Ué, por que a Esther Dweck vai ficar chateada? Não, ela fica... ela não fica chateada. Ela acha que é muito areia pro caminhão dela? Ela é muito nova, porque como ela é uma mulher de 40 anos, então ela é muito nova, mas a Conceição tinha esperança que, como ela trabalha na área que a Conceição trabalha de macroeconomia, dessas coisas, tinha esperança não, a Conceição dizia, e disse isso muito para mim, porque a gente tinha uma relação durante 28 anos muito próxima, né? Próxima, literalmente, porta com porta, literalmente. Almoço, janta, café, ia para lá e para cá, e as coisas davam desse jeito. Tá, a gente vai chegar nela. Vou te fazer uma perguntinha primeiro sobre dá pra gente ir do maior pro menor?
sobre economia mesmo. Você acredita que a economia enquanto campo mudou muito nos últimos 50 anos? Não, a gente assistiu nos últimos 50 anos a vitória completa dos neoclássicos. Quer dizer, esse é o século, a terceira década do século XXI. Ao longo do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, nós acreditamos, eu nasci na guerra, né? Nasci no dia da que a Segunda Guerra Mundial mudou com a vitória dos aliados em Stalingrado. 43. 31 de janeiro de 43. E a Conceição é de 30. A Conceição era uma menina, né, ela era mais velha que eu, 13 anos. Então, se você assistir, quer dizer, você vai toda a teoria do desenvolvimento. Eu fui fazer economia já nos anos 60, que eu sou uma pessoa... Eu entrei na universidade em 1962, lá na Universidade Federal da Paraíba, com a esperança que a gente ia mudar o mundo, começando pelo Nordeste, porque Celso Furtado tinha criado a Sudene. Então, naquele momento, a teoria do desenvolvimento era uma esperança muito grande. Quando foram criadas as primeiras escolas de economia universitárias mesmo? A primeira é a da USP, é em 37. Então, a ciência econômica tinha cadeira de economia dentro dos cursos de direito. Pois é. Já desde o Império. Mas eram disciplinas. De economia política. Agora, o curso de ciências econômicas é de 37, aí tem 39 Minas, tem São Paulo, Minas Gerais, a do Rio de Janeiro, 39, e a UF, a minha universidade, quer dizer, na época não era federal, eram escolas privadas, quer dizer, privadas. Foi criada em 22 de dezembro de 1942. Então essas cadeiras, os cursos foram todos criados na Era Vargas, no Estado Novo? Na Era Vargas, no Estado Novo, exatamente. Aí você vai ter os cursos de economia. Você tinha cadeira dentro do curso de direito, mas não tinha... Tanto que você tem os professores... eu fiz a história da minha faculdade, que eu sou professora da UF, da economia, e aí você encontra tudo bacharel. Tinha bacharel e tinha cadeira de... Quando tinha a cadeira de contabilidade, do contador e tal, parará, e sempre a gente teve uma cadeiras que tinha relação com direito, entendeu? Tinha muito professor de direito, moedas e banco, não sei o quê, então, e por aí foi o curso. Pois é, mas aí você entrou na faculdade, que você disse que foi... Na década de 60. Então, na década de 60, e vocês foram à forra. Porque na década de 50 para frente, ninguém mais dava bola para o direito, porque todo mundo dizia que direito não explicava nada, que direito era superestrutura em relação à economia ou à sociologia. Aliás, a economia passou a perna na sociologia também, porque quem começou com essa história foi a sociologia. Depois a gente vai dizer, a sociologia só se for através da economia, né? Não, a gente passou a perna porque o Estado vai empregar a gente. E os advogados vão ter que... Mas rapidamente os advogados disseram para que vieram, porque as coisas do direito e as confusões que aconteceram no Brasil, você apelava para os advogados para sair da cadeia. Eu diria que de uns 20 anos para cá, os advogados foram à forra. O debate público com essas coisas todas. Mas olha só, então você estava lá, entrou na faculdade e era o mundo que Celso Furtado criou. Que o Celso Furtado, quer dizer, que brotava do Celso Furtado. Eu só conheci a Conceição quando ela publicou a obra, o livro dela, em 1972. A gente já tinha vindo para o Rio. Eu tive problema eu era do movimento estudantil em 64, eu paguei preços por essas questões, mas eu me casei, e as mulheres quando se casam, eu casei com o professor da engenharia, e ele foi fazer doutorado na França, e eu fui junto. Então eu vivi em 68 na França, voltei. Caramba! Eu nunca tinha visto. Quelle merveille! Como diria o Troagro, que maravilha! Mas eu vi muita mulher na rua, mas eu não vi mulher com microfone na boca. Eu só via homem. Mas, de qualquer maneira, havia uma mudança, porque as escolas, as faculdades, essas coisas já tinha crescido muito o número de mulheres nas universidades. Eu volto para Paraíba, quer dizer, na minha história, eu como Conceição, ambas não somos daqui da terra. Conceição era uma mulher que também se diplomou
E correu de Portugal por causa do Salazar. Mas Rio é a terra de todo mundo, pô. O Rio é a terra de todo mundo. O Brasil é a terra de todo mundo. Mas eu já sou brasileira há muito tempo, né? Porque a minha família... Você falou que não era da terra, você é da Paraíba, você está falando do Rio, né? Porque a Conceição era portuguesa. Eu voltei para Campina Grande, aí depois vim para o Rio, porque eu casei com uma pessoa de engenharia eletrônica, que era professor, e acabou vindo para a COP, porque a COP aqui congregou o pessoal que já vinha com doutorado da França. Eu não defendi o doutorado, eu trouxe um menino no braço de 1 mês e meio. Mas é assim a vida das mulheres, porque a maternidade é uma questão muito, muito diferente para as mulheres. A carreira científica das mulheres é a carreira da menopausa. A Conceição, por questões pessoais, ela faz uma carreira diferente. Tá, mas peraí. Você é uma mulher de muitas lutas, vamos por uma de cada vez. A primeira era esse do campo da economia. A gente estava falando como é que você acha que o campo mudou nos últimos 50 anos, o que foi acontecendo. Teve também essa coisa da microeconomia, né? Não, mas aí a história, quer dizer, nesse momento, os anos 50, 50, 60, 70, você ainda tem um império, um peso muito grande dentro da economia da questão desenvolvimentista. Porque mesmo o Delfim, que a gente, com toda a briga com ele, quantas vezes eu desfilei com cartaz, cadeia para o Delfim, pedindo cadeia para ele. Aí agora você diz assim, o Delfim virou um aliado. Qual é, companheiro? Mas a política é como as nuvens, como dizia o velho Ulisses. Cada hora está de um jeito, entendeu? Então o que era ontem não é hoje. Olha, a Conceição, por exemplo, eu fiquei muito sensibilizada quando a Conceição morreu, porque a Miriam Leitão fez uma crônica para a Conceição no jornal o Globo, que por mim, eu tinha saído correndo para a casa dela para dar um cheiro nela. Porque... Foi linda a crônica. A crônica dela foi linda, e eu queria dizer tanto isso para ela. Ainda vou falar com a Débora, com a minha amiga Débora Tomé, para a gente ir lá, porque eu quero dizer assim, você cresceu. Porque a Conceição fez... elas brigavam feito... Gato e rato? Gato e rato. E a Miriam teve um respeito impressionante com as coisas, porque a Miriam mudou até ao longo desse tempo. A crônica dela, que era dos anos 90, não é a mesma da mesma de hoje. Então você tem que ter respeito para as pessoas, porque o tempo, nada melhor que o tempo e a inteligência para você ver o que é que tem de novo e o que é que vem por aí, né? Vinícius de Moraes, não há nada como o tempo para passar. E a morte se aproxima, então a gente vai vivendo desse jeito. Então a Conceição também vem para cá, quer dizer, já veio casada. A Conceição enfrentou problemas conjugais e tal, por isso que ela se separou do marido, que é o pai da Laura, e depois ela casou de novo não demorou também muito tempo, e ela teve o Bruno, né? Ela teve 2 filhos. Como ela foi summa cum laude porque Conceição era matemática, é preciso trazer essa questão a público. Conceição, só uma pergunta, assim, você sempre viu, você e a Conceição sempre viram interligada, digamos assim, uma certa visão de desenvolvimentismo com a questão da luta pelos direitos da mulher? Isso sempre veio junto? Isso veio depois? Não, veio depois. Pois é, isso que eu queria... Você está falando dela, depois. Eu estou querendo só dar um encadeamento. Uma coisa teve a ver com a outra, uma coisa teve nada a ver com a outra. Não, tem 2 coisas que ver, que é o fato de ambas serem forasteiras do Rio de Janeiro, né? Tanto eu quanto ela. Mas para nós ficava claro a história da emancipação das mulheres, da igualdade, porque na economia as mulheres estão escondidas. Se você pegar os escritores do passado na economia, você não vê mulher, mas teve mulher. Assim, por exemplo, o Stuart Mill é o único dos economistas liberais que não escondeu a mulher. Não escondeu a mulher, a Harriet Taylor. Né? Nunca escondeu. Ela foi escondida porque ela era casada. Ele esperou 20 anos ela ficar viúva para poder
para poder se casar com ela, e ela morre logo 7 anos depois de tuberculose. Tuberculose matou muita gente no século XIX, pelo planeta como um todo. O mal do século XIX. Foi o mal do século XIX, a tuberculose. Então, a RE, a gente tenta recuperar, tem mulheres, mas as mulheres não aparecem. Então, a economia, se você olhar toda a história, é uma história masculina. Mesmo o Marshall, a mulher do Marshall, ela foi reprovada para entrar em Cambridge, e o voto dele foi definitivo. E ela é a tradutora dele, do Alfred Marshall. Olha, então tem então, alguns economistas tinham mulheres sensacionais, entendeu? Que estava nos bastidores, mas elas não tinham o problema de acesso às universidades. Isso tudo foi portas arrombadas pelas mulheres. Você não pensa que você entrou na universidade de graça. Você entrou arrombando porta. O ensino sempre foi, ao longo do século XIX, o ensino feminino e masculino era completamente diferente. O nosso era bordado. Eu no ginásio, tinha bordado. Eu fazia o dever das meninas, ela fazia o meu bordado. As freiras não descobriram. E quando foi então que essa luta explodiu? Ou na economia, ou dentro fora dela? Como é que foi isso? Para a Conceição... A pergunta é assim, é importante, como é que é o olhar feminista na economia, né? Hoje, o olhar feminista na economia, você tem toda uma corrente na qual o livro da Hélène Perivier é um maravilhoso, a economia feminista. Ele tem uma tradução em português já, saiu há 2 anos, em 22. Ele é um livro pesado, uma mulher, uma pensadora, e ela discute essa evolução da teoria econômica e pega mesmo a teoria clássica, né, e a teoria não... O modelo neoclássico não tem muita explicação, porque a raiz do problema é porque eu ganho menos que os homens. Então, e eu ganho menos que eles até hoje. Então, se há 40 anos atrás a diferença era quase 40%. A média de salário de rendimento das mulheres era 56% do homem. Hoje é 80%. Quer dizer, melhorou. Claro. Mas melhorou, mas tem 40 anos essa brincadeira. Então, tem que ter uma política pública muito explícita para cobrar, porque você tem... Primeiro, eu tenho um problema, porque a carreira científica das mulheres é a carreira da menopausa, porque nós somos férteis entre, vamos dizer, 15 anos até 44, 45 anos no máximo. Quer dizer, algumas mulheres têm filho com 50, mas não é a norma. Não. A norma é aos 42, 43, 44 e as coisas... Você ainda é fértil, mas a sua fertilidade é muito baixa. Então, e os homens não. Os homens são férteis a vida inteira. Eu não diria a vida inteira, não, mas é muito mais tempo. Não, eu diria que a vida inteira. Eu não sei também como eu nunca medi os espermatozoides deles, não, o valor deles, mas de qualquer maneira eles estão aí. Então, essas questões, a Conceição sabia, porque Conceição, quando chegou, o marido dela chegou, ele era engenheiro e a Conceição era matemática e estatística. Ela chegou no Carnaval de 54 no Brasil. Aí o relato dela para mim... Ela veio de Portugal diretamente, lá do Salazar? Porque eles eram ligados ao Partido Comunista Português e eles estavam sendo... Não era uma boa época para ser comunista em Portugal. Não, de jeito nenhum. Então eles estavam meio pressionados. O pai da Conceição... Ele era um capitalista. A Conceição não é de uma família relativamente abastada de Portugal. Então, o pai da Conceição, ele montou uma fábrica de cerveja no Paraná. Então, isso aqui eu estou falando, é a passagem chegada de Juscelino, aquelas coisas. 54 a mudança da economia brasileira. Então, ele tinha vindo para cá e tal, mas ele ia e voltava para Portugal, e Conceição, com a história da perseguição, eles resolveram vir para o Brasil. O marido dela já chegou empregado na firma Saturnino Brito, que tinha
era uma maior construtora brasileira, uma das maiores construtoras brasileiras. Saturnino Brito tinha sido engenheiro, né? É engenheiro, e era coisa de abrir República. estrada, de não sei o que. A Saturnino Brito era uma grande companhia, inclusive lá no Nordeste a gente conhecia o nome. Ele arranjou emprego. Conceição estava grávida, a Laura nasceu no dia 2 de agosto, ela chegou em fevereiro, no final de fevereiro, 54. Acho que é 24 de fevereiro, de 54. A Laura nasceu no dia 2 de agosto. Eu tenho um filho também que nasceu no mesmo dia da Laura, por isso que eu sei até hoje o dia do nascimento da Laura. E a Conceição, então, esperou a gravidez, o parto aconteceu, a menina nasceu, o marido estava trabalhando, só que ele tinha sido transferido pela firma de Saturnino Brito para a construção da barragem de Cubatão. Ele estava lá. Você sabe como é que é homem, né? Saiu. Hello! Você sabe como é que é? Então, ele rapidamente começou a fazer um certo desvio. Conceição ainda ficou muito alarmada. Desvio? Alguns não. Começou a costurar para fora. E eu estou contando coisas que ninguém sabe, viu? Bom. Agora vão saber. Agora você vai saber, e para o público em geral, isso é pior. Mas a Conceição está morta, então, de qualquer maneira, desculpa, minha amiga. Está perdoada! Aí, Desgraçada! Aí ela separou dele. Ela tentou ainda refazer o casamento, mas as coisas estavam meio já complicadas, ela voltou e ela não arranjava emprego. Aí ela fez o quê? Concurso público por o INIC, para o órgão que trabalhava com imigração da população, trabalhava com mão de obra. Ela fez o concurso para o INIC, ela era estatística e matemática, né? Passou, aí foi nomeada. Quando ela foi para o INIC, como ela era estatística, além de matemática, eles deram para ela trabalhar com o imposto de renda, o imposto sobre a terra. A Conceição me contava que ela ficou horrorizada quando ela pegou os censos brasileiros e viu como a concentração da terra no Brasil. Não, E o rendimento ridículo, né? Não, o rendimento vai chegar quando vai para o BNDES, na comissão. Não, eu ia dizer como é que a arrecadação tributária das terras era mínimo, mas e completamente concentrada. Ela disse, olha, eu fiquei tão horrorizada que aí eu percebi que eu tinha que estudar, além da matemática, eu tinha que estudar economia para poder entender. Aí ela tentou que o diploma dela fosse reconhecido. Primeiro que ela tentou reconhecer o diploma dela. O diploma do marido dela foi rapidamente reconhecido de engenheiro, tá? Tudo pela Universidade de Lisboa. O dela, ela não teve o diploma reconhecido. Não? Não. Por isso que ela fez o vestibular para economia. Aí ela se matriculou no vestibular e terminou o vestibular com summa cum laude. Na Universidade do Distrito Federal? Sei lá. Não, do Rio de Janeiro. Da Universidade do Brasil. Do Rio de Janeiro, não, da Universidade do Brasil. A Faculdade de Ciências Econômicas era ligada na década de 60? Não, 50. 50 já era ligada à Universidade do Brasil. Então, ela termina o curso summa cum laude. Pois é, agora a pergunta que eu não quero calar. Ela foi aluna de quem? De Gudin. Que delícia. Ela adorava o Gudin. Pois é. Como é que era possível isso naquela época e hoje não é mais? Não, mas ela foi assistente e foi do outro. Ela tinha Gudin, tinha Roberto Campos, ela conheceu todo esse pessoal lá, entendeu? Ela foi assistente do Bulhões, porque ela disse que o Bulhões foi dar aula, acho que ele dava aula de moeda. Não, o Gudin era que tinha um livro de moedas, que é um livro bem feito. A Conceição dizia que ele era um livro bem feito. Ele dava aula também de máquina, de micro, e ele não sabia traçar direito uma reta. E ela estava na sala, sentou e disse assim, professor... Aí ela foi para o quadro e fez, que ela era matemática, e ela já tinha uma formação universitária, era mais velha, e ele ficou fascinado, aquela mulher, que ela sabia ajudar, participava dele como com o lado matemático. Ele sabia teoria econômica, ele sabia teoria econômica maravilhosamente bem, mas ele não sabia trazer uma reta. Aí eu fui para lá e ela virou assistente dele. Aí completava com o INIC
Você acha que nesse tempo não tinha essa rivalidade que hoje em dia, que as pessoas mal se falam, só falam mal uns dos outros, não conversam, os dois lados da economia? Nesse tempo parece que não tinha. Tudo bem que eu imagino que a Conceição também jovem era um dínamo, né? Era uma coisa irresistível. Um furacão. Um furacão. Mas eu sei que ela contava isso, ela ficou assistente do Bulhões o tempo inteiro, ela tinha maior reverenciava a figura do Bulhões, do Gudan e do Roberto Campos, era o pau cantado, tá? O Gudan menos, porque o Gudan é feminista da Fazenda, mas ele era mais discreto. Mas o Roberto Campos, veja seu neto. Tá aí. Tá aí. Acho que a gente tem que fazer uma benzedura. Eu acho que o Gualipe deve fazer uma benzedura. Mas o que você falou do Gudan, negócio de feminismo? O que tem? O que tem o Gudan? Porque ela se dava mais ou menos... Por que ela se dava mais ou menos bem com o Gudan? Não, ela não... o Gudan, eu acho que era mais pomposo, era mais côncio do seu lugar, né? Uhum. Então... então ele não se metia no... ele não... Ela tinha menos ela falava menos, assim, de interações com ele. Com o Roberto Campos era porque o Roberto Campos se meteu pesado na política, né? O Roberto Campos vai para o BNDES. Eles eram da mesma idade, mais ou menos, da mesma geração, mais ou menos? São tudo da mesma geração. O Gudan e Bulhões eram mais velhos que ela. Mas o Roberto Campos é próximo. Eu não sei, eu acho que ele é mais velho, eu acho que ele não sei se ele é da década de 20. O Delfim já entra pontificando aqui nessa história. Não, quer dizer que ela não precisava ter por eles a mesma reverência que ela tinha para o Gudan, porque o Gudan era mais velho, né? Era mais velho, o Gudan era mais velho. Era de 1880 alguma coisa. Pois mas tinha, além de referência, ela tinha essa ideia, porque o Gudan abriu um espaço para ela, convidou-a para ser assistente dele. Então, isso faz dela... É tanto que ela foi caloura do Lessa, do Carlos Lessa. Carlos Lessa. Porque Lessa já tinha entrado na turma de 55. Ela conheceu o Lessa lá. Então, se estabeleceu uma amizade muito grande entre eles o tempo inteiro. Ela tinha um respeito enorme. Brigou com o Lessa por causa do... Brigaram por causa do Lula. Pois é, porque as pessoas ficam imaginando, hoje, quando você olha o campo da economia organizado como ele estava lá atrás, e você retroprojeta as rivalidades do presente no passado. É claro que muitas rivalidades do presente têm ligações com o passado, mas hoje as rivalidades chegam a tal ponto que as pessoas que pertencem a escolas diferentes mal se falam, não conversam. Acho que sobretudo nos últimos 20, 25 anos, mas isso não era assim na década de 50, 60 e 70, né? As pessoas eram rivais, mas elas conversavam, elas quebravam palmas, elas frequentavam os mesmos eventos, não tinha uma convivência. Para o que você está contando era assim. Os da ANPEC... Quer dizer, os da ANPEC até esse ano, eu frequentei muito, eu fui à ANPEC. A ANPEC tem uma postura muito elitista com relação a fazer a triagem de quem é que vai falar lá e tal. A ANPEC até 2011 tinha uma dificuldade enorme para aceitar as mulheres, né? Porque a economia é um bastião dos homens, além de que a economia é muito a profissão que tem mais funcionário público é economista, não é advogado. Agora, eu não sei, a estatística para a década de 20, depois da pandemia para cá, eu não sei como é que está a partição dos funcionários públicos. Mas até a meados da década passada, o grosso é economista. E o economista se acha que é o príncipe. Mal sabem eles que são os médicos. Pela renda. Não, estou falando que quem acha que é o Deus da vida, da morte das pessoas, na verdade, são os médicos. Mas não dentro do aparelho do Estado. Estou falando dentro do aparelho do Estado. Sim. Dentro do aparelho do Estado, você tinha economistas. Então, os economistas que se acham o bruxo. Você acha que isso tem a ver também, que é pela mesma razão pela qual os homens imperavam na engenharia? É como se tivessem certas profissões que exigissem supostamente alguma qualidade viril que só os homens poderiam ter. Você acha que é por causa disso? Porque, olha só, eu tenho alguns anos, eu dou aula, né, também no curso de economia da GV. Mas ela tem bastante menina. Agora. Bom,
Agora. Conte mais aí. Quando eu estava na Paraíba, quando eu fiz economia, e eu não tinha nem ainda me casado nem nada, eu queria vir para a FGV, porque a FGV era o lugar que você preparava os economistas que iam para entrar. Eu disse assim, eu vou me diplomar, só que eu me casei nessa confusão e acabei indo para a França. Então foi diferente. Mas você não tinha... Aí quando eu só conheci Conceição quando eu voltei. Então essa questão que você está colocando, quando eu olho as profissões, as mulheres precisam entender que você não entrou em nenhuma faculdade do Brasil sem pontapé de suas avós. E quem mais deu pontapé foi a... Maria Furacão Tavares. Não, a Conceição já é do século XX, ela já tinha. Não, eu estou falando da economia brasileira. Da economia brasileira é Conceição. Então é que vai entrar com o pé na porta. Mas no direito, na biologia, na medicina, todas a engenharia, você pensa o quê? Você está dizendo que, porque sobe nas escadas, a Carmen Portinho, uma das engenheiras que é pioneira da engenharia no Brasil, as mulheres entraram na faculdade de engenharia na década de 20, 3, 4, Clara, Svene. Então, não, eu estava querendo dizer que eu acho estranho, por que existem certas profissões que supostamente, claro que não são, seriam mais de homens ou são consideradas que deveriam ser mais de homens do que de mulheres. Eu acho engraçado de onde é que vem o estereótipo. Isso que eu acho engraçado. Eu acho que é do ofício. Os engenheiros, eles constroem casas, abrem estradas, barragens, eles estão na raiz de grandes construções pesadas. Não as mulheres. Você está tocando numa coisa interessante. Quando eu olho dentro da universidade, onde é que estão as professoras e onde é que estão as estudantes, as mulheres são fascinadas por laboratório, porque elas estão é como se fosse a recatada do lar. O laboratório, entendeu? Então, a biologia tem muita mulher. Então, você tem nichos e que as engenharias, por causa dessa história da fábrica, de gerir motores, de produzir, de produção... Lidar com o operário, talvez, também, né? Ligar com muitos homens, entendeu? Então, essas questões, quer dizer, da construção civil... Porque quando você pensa na engenharia da década de 20, a engenharia da década de 20 era o quê? Era do Império e da década de 20 era construir ferrovia. Então era botar máquina na rua para derrubar terra para passar os trilhos. Então você tem realmente um outro ofício. É tanto que quando a que eu falei agora, a Carmen Portinho, ela terminou engenharia em 26. Ela passou no concurso do DF para ser engenheira da prefeitura. Sabe o que foi que o chefe dela fez? Botou-a para fazer vistoria em para-raio. Que ela tinha que se trepar nas casas, nos telhados, para fazer uma vistoria nos para-raios. Ela ficou tão indignada que, naquela época, o presidente da República, década de 20, ele tinha um dia na semana que ele recebia o povo. Então, eles botavam uma banca ali na porta central do Catete, está no livro da Carmen Portinho. Ele recebia ali atrás, do lado do jardim, né, do Palácio do Catete. Aí você fazia uma fila e você levava os seus pedidos. Esse negócio de pedir coisa para político... Mas isso é coisa do imperador, do tempo do Império, né? Essa coisa não, mas tem uma semana que o povo Mas a República também fez. Interessante, continuou. Eu não sabia, isso é interessante. Aí Carmen Portinho foi para a fila. Para reclamar. Brasília acabou, então foi em Brasília que acabou com isso. Acabou com tudo isso. E eu também já não peguei no Catete. Bom, eu já não peguei a capital aqui, eu já cheguei no Rio, a capital já estava em Brasília. Aí a Carmen Portinho foi e disse, olha, é um absurdo, eu sou engenheira e tal, parará, eu não quero ficar só em negócio de para-raios e tal, parará. Foi assim que eu descobri a história da fila para fazer pedidos ao presidente da República. Sabe que tem uma série agora que mostra Nova York na Era Dourada, lá no final do século XIX, e tem alguns capítulos em que um dos subplots, um dos subroteiros, é mostrar que quem fez a ponte do Brooklyn foi a esposa do engenheiro. Tem um engenheiro, na verdade, que diz, ponte, então que na verdade estava doente, quem fez a ponte foi ela. Ela que planejou a ponte. É super interessante essa história. E isso é 1880.
Isso você está vendo. Então, é extremamente interessante para você ver como as mulheres estão veladas. Assim como a mulher do Weber, a mulher do Marshall. Eu queria fazer uma peça lá em Niterói, uma mulher mexendo uma panela com porre, e dizendo, Alfred, essa curva veio. Mas, e assim, né? E assim. E o Mário Henrique estava na plateia, e o pessoal ficou... Mário Henrique Simonsen. Que eram os 20 anos da faculdade. E aí, de jeito nenhum, e o Neto, eu não arranjei um homem para ser o Alfred. Alfred! Porque é bem a curva, essa curva em U. Porque dizem que a curva em U do baixo é da mulher. Então... Isso tá cheio, a história está cheia de casos. Não, eu imagino. Agora eles vão aparecendo todos um por um. O mais honesto é o Stuart Mill, que nunca escondeu a sua paixão mas esse era um liberal 100% de cima para baixo, do avesso. Ele nunca escondeu a paixão dele pela Henriette Taylor. Não, mas esse era um sujeito que levava as últimas consequências seus princípios liberais, né? Isso foi verdade. Então, no caso nosso, quer dizer, a Conceição, então, nessa construção, ela ficou trabalhando, ganhando no birô da CEPAL, aqui, junto com a Aníbal Pinto. Ela tinha mas assim, da CEPAL aqui no Brasil? No escritório da CEPAL no Brasil. Ah, tá. E o escritório da CEPAL no Brasil funcionava dentro do BNDES, porque tem que pensar que o BNDE, ele não tem o S ainda, né? O BNDE, ele é acoplado dentro da estrutura da mudança do desenvolvimento brasileiro rapidamente nos anos 50, a partir de... tá, isso que eu queria só, olha só. Então, ela fez o vestibular. Aí, em 56. Isso, é que acontece. A economia realmente começa a tomar conta do país no projeto do desenvolvimento. No segundo período Vargas, com o Rômulo de Almeida, aqui não é segundo Vargas, aqui já é Juscelino. Não, eu sei, mas aí você começa a ter esse boom. Na década de 50, chega o Celso Furtado de Santiago, da CEPAL. Exatamente. E aí começa e ele vira a era do desenvolvimento. Da economia e do desenvolvimento. E é nesse contexto em que a CEPAL instaura aqui no Rio de Janeiro o escritório dela na sede do antigo BNDES. Do BNDES, junto do BNDES, e era o chefe do escritório da CEPAL é o Aníbal Pinto, entendeu? Que ela tinha o maior respeito pelo professor Aníbal Pinto, tá? Então, aí ela foi, portanto, chamada para fazer o cálculo do imposto de renda territorial, que ela tinha trabalhado, e ela foi indicada pelo INIC para a comissão para fazer o cálculo porque o BNDES precisava de ter a ideia dos impostos, porque do financiamento do BNDE é uma alíquota do imposto territorial e urbano e do imposto de renda da pessoa jurídica. Aí Conceição contava que quando ela começou a analisar o imposto de renda da pessoa jurídica no Brasil, ela ficou horrorizada com a concentração de renda. Foi para aí que ela foi para a economia, porque ela queria entender como é que a economia explicaria aquela desigualdade tão violenta da sociedade brasileira. Então foi para a comissão, foi trabalhar junto com eles na comissão e ficou lá. E de lá, quando ela se graduou em 60, com summa cum laude, ela foi convidada para ficar chefiando. O Aníbal Pinto voltou para Santiago e ela ficou chefiando o posto da CEPAL no Brasil. E como é que você avalia o impacto do pensamento dela na economia brasileira ou na formulação de políticas públicas? Isso vai acontecer um pouco mais na frente, né? Porque o auge e declínio do processo de substituição de importação, ela só vai publicar em 72, né? Então, publicar primeiro como texto assim, para discussão e tal, e o livro só vai sair em meados dos anos... 72, eu acho que o primeiro. É tanto que eu só conheci a Conceição quando eu cheguei no Rio, e como eu não conhecia ninguém, meu marido estava dando aula na Copa, mas eu não conhecia ninguém. Aí eu disse, eu vou estudar. E aí fiz... A única possibilidade era fazer um mestrado em eletrônica, que a PUC tinha montado um curso de desenvolvimento
tal, já para economistas, para engenheiros, para matemáticos. E aí eu fui para lá, porque como meu marido trabalhava com essa coisa de microeletrônica, era da área de eletrônica, lá da COP, era fácil para mim fazer essa ponte. Aí ele conhecia todo mundo que trabalhava lá, que era tudo do ITA, porque meu marido fez ITA. Todo mundo do ITA, e eu fui aceita. Só tinha 4 moças e 32 rapazes. E aí eu me juntei logo, claro, eu entrei na sala, olhei e tinha 3 meninas sentadas. Uma era cadeirante, uma tinha um problema, na Pimentel. Aí eu me sentei logo junto das mulheres. Quando acabou a aula, que eu não entendi chongas, de matemática pura, aí eu falei, eu vou ter que dobrar, porque eu era boa nas outras matérias. Matemática eu passei sempre, mas não era nenhum prêmio. Aí eu disse para a cadeirante, onde é que você mora? Aí ela disse, eu moro em frente. Eu disse, então eu vou te levar. Não, eu vou chamar o povo que ela... Aí eu falei, não precisa, eu te levo e tal. Aí a gente se juntou, as mulheres, rapidamente, e aí eu conheci professoras da PUC, de economia. Jane Soto, que era amiga dela, da Ana Pimentel. Ana já faleceu. E ela tinha tido poliomielite. E poliomielite fez um arrasa-quarteirão antes de chegar a vacina, viu? Por ser todo mundo se vacina. Sim, eu tenho um primo que teve poliomielite também. Aí o que aconteceu foi que lá ela disse para mim, a Jane Soto, Ildete, você conhece esse livro? Aí ela me mostrou o livro da Conceição. Aí eu olhei, disse, não, essa mulher nunca foi falada lá no Nordeste, lá na Paraíba. Ela disse, mas esse livro aqui essa mulher é um espetáculo. Leia imediatamente, era o auge declínio do processo. Eu saí de lá, era da Gávea, né? Fui direto para uma livraria, comprei o livro, falei, quero saber quem é essa mulher. Era portuguesa, fui apresentada ao auge declínio do processo de submissão de importação. E aí eu fui conhecer Conceição muito na política. Pois é. Porque a gente inventa, porque nós, aí o pessoal da esquerda, né, rapidamente a gente se entrosou com o pessoal de esquerda aqui, a turma do ITA. Isso era no final dos anos 70? Não, 72. 71, 72. Tá. Eu fui barrada na IBM, a IBM não aceitou minha inscrição, porque eu era mulher casada com 2 filhos, em 71. Para você ver que o mundo não era muito mais difícil do que hoje, tá? Com certeza. Sim, com certeza. Aí por isso que eu fui para a PUC. Fui fazer esse curso para entender um pouco. Esse curso eu não fiz, claro, porque eu não tinha a menor... Mulher tem uma coisa. Mulher, quando tem impasse, mulher fica grávida. Porque ninguém cobra nada a uma mulher grávida. Foi o seu caso? Foi meu caso. Meu filho é o terceiro, é o filho da confusão. Então, é o filho desse perego. Do impasse. Desse impasse. Aí eu estava num impasse danado, quer dizer, aí veio... Aí você você fica costurando, aí eu descobri a Conceição e nós rapidamente fizemos, porque eu sou paraibana, e tinha a Liana, que hoje é casada com o João Manuel, ela era casada com o Leon Richman. Então, a Liana era de uma família de Pernambuco que eu tinha maior, porque quando eu fiz economia, eu queria trabalhar na Sudene e no governo Arraes. Eu fiz a campanha do Arraes para governador de Pernambuco, sim, Pernambuco é memorável. Eu passei o carnaval de 64 brincando, e o carnaval em Campina Grande, cantando uma musiquinha que era assim, vem cá, Brizola, bota a Lacerda pra fora. Vem cá, Brizola, bota a Lacerda pra fora. Foi ele, sim. Foi ele que matou o mendigo, sim. Um mês depois, metade do salão estava presa. Por quê? Tragicômico. Tragicômico. Quer dizer, porque isso é fevereiro de 64. Pois é. Agora, me diga uma coisa. Hoje, já de uns anos para cá, Maria da Conceição Tavares se tornou um meme. As novas gerações todas conhecem cortes e cortes de TikTok, de Instagram, de Jabba 4. Você não tem ideia, no dia que ela faleceu, eu estava na academia. Ao que você atribui isso? É que a Conceição não tem... Ela é atemporal.
Ela era uma figura... É o pensamento, é a personalidade. A firmeza. Eu acho que tem uma contestação também agora à hegemonia liberal na economia. O que você acha que é? Tudo isso, meio símbolo, tudo isso misturado e junto, entendeu? Porque a Conceição tinha uma forma de se expressar, porque ela só falava o que ela acreditava. E isso passa muito claro, mesmo que ela esteja dizendo uma coisa que você não concorde, mas ela diz com tanta firmeza, ela acredita tanto no que ela está falando, que vira quase que uma verdade. Quando ela resolveu se candidatar, ela estava sendo cantada para se candidatar a deputada federal. Ela me ligou, porque a gente criou o IEG juntas, fizemos um movimento, todo o movimento. Eu estava junto dessa confusão da política porque eu estou dizendo, eu sou apaixonada por política, mas a gente sabe qual é o lugar, porque a política não é lugar de mulher. Mas aí a Conceição me ligou e disse assim, Udete, vem aqui, que o Mercadante está vindo também, eu quero discutir, porque eles estão querendo que eu me candidate a deputada. Vem para cá. Eu era a única mulher que fui. Era eu, ela e mais Mercadante, o Amadeu. É engraçado que o Amadeu estava lá. O Amadeu sumiu. Mas não era por causa dessa, não, era por causa também de um texto dele. E o Zé Márcio Camargo e o Fiore foram um grupo. Nessa reunião, acho que não estava o Fiore. Numa discussão, ela já tinha conversado com o Fiore, o pessoal achava que devia se candidatar. Que ela saiu candidata, porque a Conceição virou um meme, foi no Plano Cruzado. Ali que ela estourou como personalidade pública. Como personalidade pública, porque eu estava na Inglaterra, no Plano Cruzado, não. O plano janeiro, fevereiro. Eu voltei da Inglaterra no final de fevereiro. Quando eu cheguei em casa, em fevereiro de 86, o meu filho, que não tinha nem 12 anos, perguntou, mamãe, você sabe quem é Maria da Conceição Tavares? Aí eu disse, como é que esse menino sabe quem é Maria da Conceição Tavares? Aí eu falei, a minha sogra morava com a gente. Vovó, por que Rodrigo está perguntando isso? Aí ele disse, não, é porque a Conceição está aparecendo muito, porque era a defesa do plano... Foi a primeira vez que eu a vi, eu tinha 12 anos, e foi nessa época do plano... Então você é da idade do meu filho mais velho. Seu filho mais velho já está ficando velho, hein? Me diz uma coisa, querida, o que ficou, o que você acha que ficou mais forte do legado da Maria da Conceição? Que tornou ela tão atual de novo aí? É a resistência. Primeiro, ela é uma grande economista. Então, ela faz uma discussão da economia com começo, meio e fim, e ela propõe sempre propostas que beneficiam o povo. Então, ela tem um senso de justiça e de igualdade enorme. E isso é transparente, porque Conceição não defendia nada que ela não acreditasse. Essa verdade dela, do que ela acreditava, que era o melhor para a força, para a poça, que ela tinha. Ela era absolutamente conivente, passava isso como uma verdade, que ela acreditava. Não podia não ser para você, mas para ela era uma grande verdade. Então é isso que é a força dela. E também acho que essa condição de mulher, né? A condição de mulher, eu diria que isso a gente vai dar muitas graças a Maria da Conceição Tavares, porque ela abriu portas, né? Permitiu que muitas de nós andássemos nessa estrada de tentar a política. Isso é que eu acho que é muito, muito significativo. Agora, vamos ver como é que a gente... não eu, porque eu já estou com 81 anos, eu já estou indo numa linha reta para ir para o céu. Não sei, a sua linha pode ser em U também, não sei. Para ir para o céu. Para ir para o céu. Como eu sou ateia, você já viu que vai ser difícil, né? Acreditar nisso. Mas, de qualquer maneira,
A Conceição, eu acho que a verdade, a Conceição só defendia o que ela achava que era verdade. Convicção. Então, de justiça, de igualdade. A Conceição sempre foi uma pessoa de rendas modestas, ela sempre viveu do seu salário. Eu vi, entendeu? na casa dela. Então, você viu a casa dela. Vi a né? classe média. Média. Então, nós éramos vizinhas e tal, partilhamos de bons espetáculos, de bons cinemas, de bons filmes, que ela adorava cinema e tal, mas a vida se vai, e ela partiu. Mas o legado ficou. O legado dela o que ela escreveu, aí esses memes, esses vídeos dela, foi impressionante. Você não pode imaginar, no dia que ela morreu, no meu celular, que as pessoas nem sabem, todo mundo, eu recebi mais de 300 mensagens de pêsames, como se eu fosse uma filha dela. Eu não deixo disso não ser uma filha uma filha da política. Eu sou a filha da política, né? Porque a gente fez o tempo inteiro juntas, o mandato, a campanha, eu era a coordenadora da campanha, a gente montou um livro de ouro. Quem elegeu Conceição, a campanha da Conceição era modestíssima, mas ela foi os seus alunos, porque a maioria até era homem, mas era o pessoal que trabalhava no banco, o pessoal da Eletrobras, o pessoal da Petrobras, as estatais. O Rio é a capital da energia, né? Então esse povo se juntou e nos ajudou, mas foi uma campanha muito, muito modesta, mas a Conceição falou para 5.000, a gente fez as contas, em cada auditório de universidade, de faculdade, que Conceição percorreu no estado do Rio de Janeiro. E ela teve 40 mil votos, 44, entre 30 e poucos e 40 mil. Aí a eleição foi anulada. De 93. Mas ela foi para lá. Não, ela ligou para mim desesperada, porque ela só foi morar vizinha a mim em 1985. Não, 85 não. O mandato dela foi de 95. Então, em 97, ela foi para lá, para o meu prédio. Ela não tinha comprado ainda o apartamento vizinho ao meu. Aí ela disse, eu estou desesperada, eu não vou concorrer. Falei, não, Conceição, você foi eleita. Conceição foi a única deputada eleita, mulher, um deputado eleito de opinião no Rio de Janeiro. De jeito nenhum. Pô, mas ela valia por todos, né? Porque a opinião é que não faltava a ela. Como ela diz, ela se descadeirou, a gente panfletando nos sábados e nos domingos, nas praias do Rio de Janeiro, andando na areia. Ela se descadeirou, teve que fazer uma cirurgia de coluna. Então não foi difícil, mas ela aí disputou o segundo turno. Por incrível que pareça, ela teve a mesma votação que ela teve no outro turno. Porque você vê, o Lessa teve muito voto, mas o Lessa não se elegeu em 82. O Lessa teve 15 mil votos. Mas naquela época, nas eleições de 82, o voto era você só podia votar num partido. Na legenda? Na legenda. Então, você votava num partido, você não podia misturar. Que hoje você faz a maior mistura. Você elege o deputado, o senador de tal partido, o outro do outro, não sei de quem, e faz essa mixórdia que você tem 30 e tantos partidos. Mas a experiência política, ela não gostou muito, não, né? Não, ela teve muita dificuldade. Ela se dizia professora da bancada do PT. Ela dava aula. Mas... porque Conceição não tinha paciência para negociação. A política é a arte da negociação. Você sabe disso? Sei. Então, ela não tinha paciência para isso. Então, os debates dela com o Roberto... Porque imagina a Câmara Federal eleita em 94. Tinha Conceição, de deputada federal, Roberto Campos, de deputado federal, Delfim Neto, de deputado federal... Era um triunvirato. Eu só sei porque eu já tinha 19, 20 anos. Porque hoje isso é inimaginável. Eu assisti, por exemplo,
Porque eu ia muito a Brasília, não por causa da Conceição, porque como eu ando como eu sempre fiz de política e política feminista, eu fui do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher de 85, né? do Tancredo. E eu ia, a gente tinha muita reunião lá e tal, e eu entrei no Congresso para uma negociação, porque as comissões se reúnem de manhã. Aí eu vi um pessoal correndo, aí eu falei, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Não me disse, nada, é a Comissão de Economia que vai reunir agora, imagina, quem está no plenário já está lá, Conceição, Roberto Campos e Delfim, é o maior debate do mundo, aí eu fui para lá correndo. Mas o Delfim é engraçado, eu peguei, quando eu trabalhei com a minha tese de doutorado, numa época, eu peguei depois o material que eu estava tentando levantar, eu peguei uma fala do Delfim, ainda no mandato da Conceição em 90, dizendo assim, pedindo a Conceição. Você sabe que os deputados herdam o projeto do outro, né? Sim. Né? Quando você tem interesse num projeto, você passa para um deputado da sua legenda que está agora no momento. Então, o projeto de taxar as grandes fortunas é do Fernando Henrique Cardoso. E aí ele estava dormindo. Quando Conceição assumiu, Conceição pegou... Fernando Henrique estava dormindo? O projeto do Fernando Henrique. Tá. Aí a Conceição pegou o projeto do Fernando Henrique para taxar as grandes fortunas, para trazer para plenário para votação. Aí tem uma frase que está no Diário Oficial da Câmara Federal, tudo isso eu peguei. O Delfim dizendo assim, fulano, assina aqui. Aí ele disse, mas eu sou contra esse projeto, eu não quero taxar a grande fortuna, não quero nada. Não tem problema não. Isso aqui é para poder a Conceição colocar o projeto em votação e a gente vota contra no plenário. Tá no diário Olha, eu ria de me acabar. Eu falei, Delfim não tem jeito, viu? Olha que eu já gritei tanto fora Delfim, na rua do Rio de Janeiro, mas ele não tem jeito. Pois é, agora estão eles juntos debatendo lá no céu. Pois é, ele ficou muito nervoso depois que a Conceição morreu, ele resolveu ir para trás. Pois é, eu não sei se ele está no céu não, mas enfim. Tá no inferno? Pois é, não sei. Tá no inferno. Bom, eu não sei se ele está no céu. Tá no purgatório. Mas, de qualquer maneira, vamos pensar que ele está no céu e que o debate lá está comendo solto. Isso. Porque a Conceição se foi no dia 8 de junho. Pois é, deve estar animado lá pelo Silvio Santos. Tá parecendo até piada isso aqui. Porque Ave Maria, o Silvio Santos... Não, o Silvio Santos a gente tira do ar. Ok. Então, por falar em tirar do ar, nosso tempo acabou, infelizmente. Chegamos ao fim de mais um Diálogos com a Inteligência. Eudete, obrigado por ter vindo, ter aceitado esse convite para vir aqui, compartilhar essa sua visão, a sua história, as suas recordações, a memória da economia, do movimento feminista, da Maria Furacão Tavares. Ela foi do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, você sabia que ela aceitou? Pois é, mas essa entrevista é até complicada porque está tudo junto, misturado, batido, liquefado aqui dessa entrevista. E quem tiver interesse, o artigo da Eudete, junto com outros 1000 artigos, está disponível gratuitamente no site da Inteligência. E graças ao acordo de cooperação com o IHGB, o BRICS Policy Center da PUC-Rio e da FGV, você também pode ler documentos inéditos lá no nosso site. Por fim, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e assinar as nossas newsletters. Até o próximo Diálogos. Eu sou o Christian Lynch, cientista político, editor da revista Insight Inteligência, colunista do Meio, apresentador do Diálogos com a Inteligência, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, professor de IESP-UERJ, pesquisador da Casa de Fundação Roberto... Vocês já sabem desse negócio todo. Vocês já sabem disso. Aí a pergunta é a seguinte, o que é que você não sabe? Tá bom, eu vou contar o que você não sabe. Você não sabe do seguinte, que a partir da próxima edição, a versão impressa da revista Insight Inteligência vai, enfim, estar à venda. Para garantir a sua 106ª edição, faça sua assinatura em nosso site até o dia 20 de setembro, ou seja, um otário ou mulher do padre? O que fica melhor, hein?